3, 2, 1. Olá, quero aqui aproveitar, cumprimentar a todos vocês que nos acompanham aqui no nosso explicador geral do município. Eu sou José Osmir Bertazzoni e estou com vocês mais uma vez para a gente falarmos sobre temas que as pessoas às vezes perguntam e não têm respostas. Até porque são temas técnicos e mais simples de se explicar. Nós vamos falar hoje a diferença entre o direito público e o direito privado. O porquê a contratação na Prefeitura de Piracicaba, a exemplo do regime seletista e do regime estatutário. Qual a diferença entre um e outro? E qual a relação entre um e outro? Você que quer saber, que quer ficar informado, o explicador geral do município, José Osmir Bertazzoni, está aqui para ajudar. Bom, nós vamos dar um pouquinho da teoria e depois nós vamos entrar na simplificação. A maioria das leis foram criadas pelos romanos, lá em Roma, entre pessoas e Estado. Normalmente a lei era entre a pessoa e o Estado. Não havia, por exemplo, entre eu e vocês, o direito particular entre as pessoas. Isso se dava pelo sistema de costume, ou direito consuetudinário, que hoje é um imperativo, por exemplo, nos Estados Unidos da América. No Brasil, nós seguimos o direito romano. Então, o nosso direito é todo estabelecido em lei. Se está na lei, vale. Se não estiver na lei, desde que não... Na iniciativa privada, há uma diferença da iniciativa do poder público. No direito privado, você pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Ou seja, está na lei, não é ilegal, você pode fazer. Já no direito público, você só pode fazer aquilo que está na lei. Essas são as grandes diferenças, a grande diferença, porque nós temos no Brasil dois grandes veios do direito, o público e o privado. O direito público é a relação do cidadão com o Estado. E o direito privado é a relação do cidadão com o cidadão ou com tudo aquilo que compõe a iniciativa privada, com a empresa. Então nós podemos dizer que no direito privado vige um princípio de liberdade. A explicação desse regime jurídico público e privado cabe à dogmática do direito público e da dogmática do direito privado. No primeiro caso do direito público, entra o direito constitucional, o direito administrativo, o direito processual civil, o direito penal e o direito trabalhista, entre outros. No segundo, o direito civil, o direito comercial, o direito do consumidor e o direito do trabalho. Bom, o direito do trabalho entra nos dois, porque exatamente onde nós vamos chegar. A administração pública pode contratar servidores pelo regime da CLT? Pode. Ela pode contratar para o regime próprio, que é o regime estatutário? Pode. Por que ela contrata os dois? Isso é uma resposta que deve ser muito bem analisada. O prefeito municipal, o mandatário, ele tem direito de fazer opção. No sistema, no direito público, existe o poder do príncipe, que é aquele poder que o administrador público pode fazer as suas leis, as suas normas. Isso a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, permite. E no direito privado, no contrato do seletista, ele aplica as mesmas normas do direito privado. Ou seja, ele se submete ao poder de gestão. Ele não pode fazer leis sobre esses servidores. Quem legisla sobre matéria trabalhista no Brasil é a União, ou seja, o governo federal, o Congresso Nacional. Não é a Câmara de Vereadores nem o prefeito. Vantagens e desvantagens. O prefeito pode, de repente, instituir um regime jurídico único e considerar que todos aqueles servidores
que prestaram concurso público, mesmo como seletista, se tornem servidores pelo regime estatutário ou regime jurídico administrativo. O Tribunal de Justiça de São Paulo já está levando esse entendimento de que se houve o concurso público, o regime pode ser transmutado. Se houve concurso público. Se não houve concurso público, não, esses não entrariam. Esses não entram, em hipótese alguma. Porque qual o requisito principal da Constituição da República? Os servidores públicos devem ingressar no serviço público pelo concurso público. Na diferença de direitos, você tem o prefeito legisla sobre os servidores estatutários. Ele pega um projeto de lei, o Estatuto dos Servidores, que é a Lei 1972 de 1972, e manda para a Câmara de Vereadores, altera, complementa, Estatuto da Guarda Municipal, Estatuto do Magistério, Estatuto Geral, e isso aprovado, uma vez aprovado pela Câmara de Vereadores, faz regra entre servidores estatutários e administração pública municipal. Então ele está utilizando do poder do príncipe. E essa forma de usar o poder do príncipe não é pejorativa ao prefeito municipal, mas a forma, né? É a palavra que você usa para indicar quando o direito público está imperativo. O administrador faz as leis, né? Legisla sobre os seus servidores. Os seletistas, o prefeito não pode legislar sobre ele, não pode mandar projeto de lei para a Câmara mudando a relação de trabalho e de atividade, estabelecer direitos, retirar direitos, porque quem faz isso é o governo federal. Por exemplo, vide reforma previdenciária. Quem legislou foi o Congresso Nacional. A reforma trabalhista, né? Quem legislou? O Congresso Nacional. O prefeito não legisla sobre essa matéria. Lá dos seletistas. Aqui, em Piracicaba, ou em qualquer cidade do país, se ele optar pelo poder dele, de império, ou o poder do príncipe, ele que legisla sobre os seus servidores. É vantajoso, porque você tem o regime, aqui no caso de Piracicaba, exemplo, você tem no regime estatutário você tem Previdência Própria, que é o Instituto de Previdência Social e PASP, que é quem cuida da aposentadoria dos servidores públicos. Já os seletistas são submetidos à regra geral, vão lá para o INSS, estão submetidos àquelas regras impostas pelo governo federal. Diferenças, né, e vantagens. Aqui no regime estatutário, você tem o Instituto de Previdência ao seu lado. As leis podem ser encaminhadas desde que não indisponham a Constituição, ou sejam contra a Constituição da República do país, elas podem ser encaminhadas. Já quando se trata dos servidores do regime geral, nada pode ser feito, as regras vêm de cima para baixo e não pode ser mudada. Aí, ao prefeito, né, desde que ele tenha um regime próprio, ele pode legislar sobre esses servidores, criar normas, estabelecer regras, jornadas de trabalho, jornadas especiais. Respeitando a Constituição Federal, ele pode fazer tudo. Lógico, respeitando a Constituição Federal. Deixei a regra imperativa, porque nada pode indispor a Constituição Federal. Ela é a regra máxima do país e nada que se faça pode ser inconstitucional, sob pena, logicamente, do próprio tribunal, por apontamento de qualquer cidadão ou do Ministério Público, vai instaurar ali uma ação direta de inconstitucionalidade e essa norma vai ser derrubada. Bom, muito bem. Eu tentei aqui, junto com vocês, fazer uma explicação geral do município para que entendam as diferenças entre os regimes. E se pode ter um regime só? Pode, só depende do prefeito. Há um projeto de lei para a Câmara de Vereadores determinando que o regime jurídico no município de Piracicaba, nos termos constantes, na nossa lei orgânica que não foi alterada, é o regime jurídico único. Daí, fortaleceríamos o Instituto de Previdência, pois toda a arrecadação previdenciária iria para o IPASP. Resultado disso, o IPASP teria melhores e maiores condições de manter o equilíbrio atuarial dos futuros aposentados.
Pois o equilíbrio atuarial é o que você recolhe mês a mês, é repassado para a Previdência Social e ela, no cálculo, ela imagina quanto tempo você vai viver para que ela possa retribuir depois da sua aposentadoria e você continuar recebendo os seus salários e vencimentos. Salários do seletista, da iniciativa privada, contratado pela administração pública. E vencimentos é o que recebe os servidores públicos estatutários. Encerro por aqui. Muito obrigado a todos. Acompanhem sempre. Retribuam com essa nossa página. Mostre para os amigos o quanto é importante se atualizar sobre as matérias inerentes aos servidores públicos. Eu estou à disposição. Entre na nossa página, dê a sua opinião. Você concorda, você não concorda? Tudo vai ser muito bem recebido. Lógico que a gente pede um mínimo de respeito, porque eu respeito a todos vocês. Um abraço e até mais. Olá! Se você é um servidor em Piracicaba e região e associado do Sindicato dos Trabalhadores Municipais, parabéns! Mas se você ainda não é, vou te contar uma coisa. Você está perdendo. Perdendo tempo, perdendo dinheiro e qualidade de vida. O seu sindicato faz muito mais do que lutar pelos seus direitos. Ele oferece diversos serviços e produtos que representam uma verdadeira transformação na vida do servidor. Assistência médica e odontológica, fonoaudiologia, acupuntura, psicologia, nutrição e fisioterapia para toda a família do associado. O sindicato vai além, oferece plano funerário, atendimento jurídico, descontos em convênios, colônias de férias e muito mais. E diz uma coisa, você já fez as contas? Já percebeu que ser um associado representa economia? Que investindo em ser um associado o resultado é mais dinheiro no seu bolso? E mais qualidade de vida para você e para a sua família? E além disso, você ainda fortalece o sindicato, que segue lutando pelos seus direitos. E de toda a categoria. Então, você está esperando o quê? Entre em contato com o sindicato agora e associe-se!